para mim foi muito bom estar na APNF e trabalhar com a população. Foi o início do meu caminho enquanto psicóloga e foi um grande prazer para mim trabalhar com esta população, não é? E aprendi muita coisa. Foi uma associação que me deu muita oportunidade de crescer. E também dizer que hoje o objetivo é falarmos aqui um bocadinho sobre as consequências ao nível da saúde mental e do funcionamento psicológico da ENF nas pessoas afetadas. E temos também aqui a Ana Lages, que também é psicóloga, e pronto, tudo o que eu falo aqui é com base na minha experiência enquanto psicóloga ex-psicóloga na Associação Portuguesa de Neurofibromatose e também com a experiência que continuo a ter com algumas pessoas, um, e também baseado na literatura, obviamente, mas também temos aqui a Ana, que também conhece muito bem a doença e tem tido a oportunidade de trabalhar com muitos jovens com esta doença, portanto ela está sempre aqui à vontade para complementar o que eu digo, se quiser. Pronto, então é assim, eu não vou passar aqui muito tempo pelos pormenores do que é que significa a ANF, porque já todos sabemos, e também tivemos aqui o Dr. João Passo a semana passada, há 2 semanas, a falar sobre isto, mas na realidade eu queria deixar aqui esta nota porque o- a própria natureza da neurofibromatose, a natureza biológica, acaba por ter aqui hum, várias questões de funcionamento que vão ter naturalmente consequências ao nível psicológico, não é? Hum, e, e também queria deixar aqui a ressalva que, como nós sabemos, as manifestações são extremamente diferentes de pessoa para pessoa e muito variáveis, e é a mesma coisa ao nível da saúde mental, não é? Nós, na associação, acompanhamos crianças com todo tipo de problemáticas, não é? Portanto, não podemos nunca olhamos para uma criança e sabemos exatamente o que é que ela tem, porque todas estas, eu estou a dizer crianças porque foi essencialmente com crianças e adolescentes que eu trabalhei, mas isto vale para toda a gente, mas na realidade temos sempre que perceber bem quais são as questões que temos com aquela pessoa em específico. Pronto. Isto com tudo na psicologia, mas deixar aqui também esta ressalva em relação à ANF. Então, pronto. A neurofibromatose são 3 doenças, como nós sabemos, mas essencialmente a literatura sem, principalmente as consequências psicológicas, tem-se focado muito mais na neurofibromatose tipo 1, também por ser uma doença muito mais prevalente do que as outras duas, não é? E pronto, isto é essencialmente o que eu quero dizer sobre a neurofibromatose, porque os pormenores médicos deixamos também com o Dr. João Passos, já tivemos. Pois, ao nível da saúde mental, a literatura tem mostrado que há pronto, que as consequências são variáveis, dependendo da pessoa e também da fase do desenvolvimento, naturalmente, mas de uma forma geral tem-se debruçado aqui muito sobre o funcionamento executivo nas crianças com neurofibromatose, que tende a ser afetado, obviamente sobre os desafios da adaptação e ajustamento à doença, e depois também como consequência podem existir as perturbações e eu vou-me debruçar aqui um bocadinho sobre cada um destes tópicos. Eu fiz assim um gráficozinho, um esquemazinho sobre aquilo que nós profissionais de saúde mental costumamos tendemos a estar mais atentos nesta perturbação da neurofibromatose, e que a literatura tem mostrado que são assim as questões mais relevantes, não é? Em criança, obviamente o funcionamento executivo é uma característica que vai acompanhando a pessoa ao longo da vida, mas estas características do funcionamento executivo, que também já vou falar um bocadinho mais à frente, um, são muito relevantes em crianças em idade escolar, não é? E naturalmente há também aqui alguma prevalência de perturbações do neurodesenvolvimento, nomeadamente a PHDA, perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, e também algumas
também há também alguns relatos de perturbação do espectro do autismo em algumas crianças com neurofibromatose e dificuldades de aprendizagem. Depois, quando entramos aqui na adolescência, idade escolar, a avançar para a adolescência, há aqui muita preocupação com as questões sociais, não é? A integração no grupo de pares, também há alguns relatos de bullying e, naturalmente, não só devido a tudo o que falámos até agora, mas também pelas questões da imagem corporal, há também aqui as questões da autoestima e do autoconceito, né, que vão acompanhando a pessoa e que iniciam principalmente aqui nesta transição para a adolescência. E depois, em idade adulta, também dependendo da intervenção que a pessoa foi tendo e de todas as características do ambiente da pessoa, existem também aqui algumas perturbações emocionais, relato, não é, na literatura da existência de perturbações emocionais e algum impacto na qualidade de vida. Aqui, passando um bocadinho às especificidades, o funcionamento executivo, como só, eu deixei aqui só o que é que significa, não é? Quais é que são o conjunto de competências que fazem parte do funcionamento executivo, seja o controle da atenção, a memória de trabalho, a inibição, a flexibilidade e o planeamento, né, que são competências que nos ajudam a gerir o nosso funcionamento cognitivo, que podem estar aqui algumas, a literatura tem mostrado que algumas destas funções estão fragilizadas em crianças com neurofibromatose, não é? Principalmente, a última meta-análise que li falava aqui principalmente do efeito no planeamento e resolução de problemas e no memória de trabalho. Pronto. Depois também há efeito nas outras nas outras competências do funcionamento executivo, mas eram essencialmente estas. Como nós sabemos, na maior parte, acho eu, que há muitos miúdos que têm critérios para diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção, que são exatamente as funções envolvidas e que estão em déficit também na perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, são muitas vezes as que também estão em déficit na neurofibromatose. E dizendo isto, e também numa ótica de deixar aqui a mensagem não só para as pessoas que nos estão a ouvir, mas passei à frente, desculpem, não só para as pessoas que nos estão a ouvir, também para os outros profissionais que eventualmente nos possam ouvir, de que realmente é muito importante estar atento a esta questão do funcionamento executivo em crianças com neurofibromatose, em crianças e adultos, mas essencialmente quando os apanhamos em idade precoce, nas crianças, porque são fragilidades que estão muito descritas na literatura e que de facto eu tive a experiência com muitas crianças e a Ana agora também tem alguma experiência com pessoas com neurofibromatose, portanto também poderá depois complementar isto no final. E de facto é assim uma das áreas a que devemos estar mais atentos, não é? Até porque às vezes tem critérios para diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção e é uma das queixas que mais surge e que leva as pessoas a procurar ajuda, são estas questões relacionadas com a PHDA ou com outras perturbações que podem advir também deste funcionamento, tais como as dificuldades de aprendizagem. Depois, ao nível social, também tem havido aqui alguns estudos que mostram que as dificuldades sociais são outras das questões que estão muito envolvidas aqui na neurofibromatose, como estes sintomas são muito descritos nos estudos como a dificuldade na leitura de pistas sociais, dificuldade de identificar as emoções nos outros, perceber as intenções dos outros. Há alguns estudos até falam da ingenuidade social, não é? Alguma dificuldade de adequação ao contexto e também se fala aqui um bocadinho da capacidade de se colocar no lugar do outro, não é? Que está obviamente envolvida aqui
com todas estas questões que acabei de descrever. E muitas vezes a literatura também descreve que esta sintomatologia é compatível com uma perturbação do espectro do autismo, não é? Portanto, será outra das questões a que devemos estar atentos quando nós, enquanto nós profissionais, mas também os pais, não é? Que lidam com estas crianças e as próprias pessoas que nos estão a ouvir, portanto, é uma das questões a que podemos estar atentos. Depois, ao nível da autoestima e da autoeficácia, obviamente, não é? E isto é o que os estudos referem, todas estas características do funcionamento envolvido na neurofibromatose que temos estado aqui a falar podem ter impacto na percepção de competência destas crianças, não é? E até há estudos que falam exatamente da PHDA como as pessoas que têm um diagnóstico de INF e de PHDA estão também aqui um bocadinho mais sensíveis a estas questões da percepção de competência, não é? Ou seja, do feedback depois também que vão recebendo do contexto, de não serem capazes não irem sendo capazes de ter sucesso nos seus contextos, não é? Pois, portanto, obviamente que, naturalmente, digo eu, que haverá aqui algumas questões ao nível da percepção de competência, mas também as questões do impacto na imagem corporal, não é? E isto é especialmente relevante, ainda que seja antes disso, mas especialmente relevante quando chegamos aqui à transição para a adolescência, não é? E isto é o que a literatura nos diz, mas não só. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns adolescentes com neurofibromatose que tinham muitas inseguranças, não é? com a imagem corporal. E isto depois é muito variável, tal como nós falamos, como tudo na neurofibromatose. Mas as manchinhas, algumas pessoas causam-lhes muita angústia, não gostam de ver, não é? E os tumores periféricos, sobretudo, os neurofibromas cutâneos, são sobretudo as questões, principalmente na adolescência, que os jovens referem como tendo aqui um impacto mais negativo, na forma como eles se percepcionam a si, mas muitas vezes também no feedback que vão recebendo do contexto, né? Nomeadamente nas escolas, as questões do bullying, também estão, infelizmente, ainda estão muito prevalentes, não é? E acho que o trabalho da associação e que a Ana está agora a fazer também é muito importante neste sentido, não é? Porque, e não só de sensibilizar as escolas para estas questões, mas também para ajudarem os jovens a lidar com o impacto da imagem corporal, não é? E a normalizar também. Acho que aqui o trabalho do grupo de jovens que a Ana está a fazer é mesmo muito importante e até num dos estudos que eu li falava exatamente deste fator protetor do grupo de pares e estar inserido e perceber que há outras pessoas que que passam pela mesma doença e têm as mesmas angústias, não é? Isto ajuda muito a lidar com todas estas questões que falamos até agora e particularmente também com a questão da imagem corporal, não é? Estou passando aqui a outro dos fatores, o funcionamento emocional na neurofibromatose, e aqui os estudos já são mais na idade adulta, não é? Que tem a ver com depois as consequências ao longo da vida da neurofibromatose, não é? Porque lá está, aquilo que falámos aqui não é necessariamente significado que uma pessoa vai ter uma depressão, vai ter uma ansiedade, obviamente, mas é um fator de risco, não é? E também é um fator de risco, sobretudo pensando que algumas destas pessoas não têm qualquer intervenção ao longo da vida e muitas vezes nem sequer sabem que têm a doença, não é? Como aconteceu com muitas pessoas que acompanhei durante o meu estágio na APNF. E agora a Ana também deve ter esta experiência, mas para dizer que, obviamente, isto não é para assustar ninguém, claro. O nosso objetivo aqui é alertar para o facto disto de ser um fator de risco e, portanto, a intervenção deve ser o mais precoce possível. Não é? E também para alertar aqui os profissionais de saúde que passam na vida destas pessoas para estes riscos que existem e para
ou seja, devemos ter sempre o cuidado de olhar para aquela pessoa e perceber realmente qual é que é o funcionamento dela, quais é que são os fatores protetores e os fatores de riscos que existem no contexto dela, para podermos ajudar da melhor forma. Isto, eu fiz assim um resumo, não é? De tudo o que eu li, de tudo o que eu trabalhei, porque o meu objetivo era mesmo depois daqui abrirmos aqui também espaço para falarmos um bocadinho, mas concluindo aqui esta parte, aquilo que eu tenho lido na literatura, infelizmente não existe ainda muita literatura sobre a neurofibromatose, não é? Nem sobre a intervenção específica que se deve fazer na neurofibromatose. Mas deixar aqui este alerta para procurar sempre as duas especialidades. O que eu sei que aqui em Portugal não é o mais fácil possível, não é? Infelizmente, porque nós sabemos que aqui em Lisboa e eventualmente no Porto também existe esta ajuda ao nível médico, mas a maior parte das pessoas no nosso país não têm acesso a isto, não é? E muitos profissionais de saúde, infelizmente, também ainda não estão muito alerta para esta doença, e não sabem, não conseguem sinalizar realmente qual é a ajuda que podem dar a estas pessoas. E depois, pronto, ou seja, o trabalho da associação aqui é mesmo muito importante, não é? E haver uma associação de neurofibromatose em que as pessoas podem procurar e eventualmente procurar referências de onde é que podem ser ajudadas é muito importante. E neste sentido, quando nós, psicólogos, falando aqui da minha área, trabalhamos com pessoas com neurofibromatose, é muito importante percebermos o funcionamento desta pessoa, porque, como eu fui dizendo ao longo desta apresentação toda, estas manifestações são extremamente variáveis de pessoa para pessoa. Ou seja, é mesmo muito importante nós traçarmos o perfil de funcionamento daquela pessoa e perceber quais é que são as fragilidades, potencialidades, fatores de risco e de proteção para podermos ajudar essa pessoa, porque eventualmente conseguimos encontrar aqui sempre no sistema da pessoa alguns fatores de proteção, alguns fatores de risco e trabalhar com base também nisto. Então, eu deixei aqui também o esquema que eu gosto muito para trabalhar aqui com as doenças no geral, não é? E em particular da neurofibromatose, para também perceber, enquanto profissionais de saúde, percebermos também onde é que podemos ir buscar recursos para trabalhar com esta pessoa, não é? Mas deixar aqui esta nota de que realmente é importante percebermos o perfil de funcionamento, seja o funcionamento cognitivo, seja o funcionamento executivo, e depois o funcionamento emocional, obviamente. E com as crianças é particularmente importante nós trabalharmos também com o contexto e alertar não só com a família, mas também com as crianças quando digo isto, eu estou a ver ali o Pedro a dizer que sim, mas realmente, ou seja, porque nós que trabalhamos com crianças, sabemos que temos sempre que trabalhar com o contexto, mas como aqui na eu estou a reforçar isto porque na neurofibromatose ainda há muito poucas pessoas que têm conhecimento, não é? E eu tive muito esta experiência quando trabalhei na associação. É muito importante nós alertarmos a escola para estas consequências, não é? E puxarmos também os professores para esta intervenção, muitas vezes. Porque, até por as questões de sensibilidade com aquela criança, não é? Porque, e porque, infelizmente, acompanhei muitas crianças na associação que tinham muitas questões escolares com o grupo de pares, não é? E que sofriam de bullying. Portanto, é muito importante puxarmos a escola para esta intervenção quando nós trabalhamos com estas crianças. Pronto, é essencialmente isto. Pronto, agora queria deixar aqui também, dar espaço às pessoas para falarmos sobre aquilo que temos a falar até agora, que eu estive a falar, não é? E se quiserem tirar alguma dúvida ou fazer alguma nota, estão à vontade. Obrigado, Ana. Obrigado, foi uma explicação muito assertiva, uma apresentação muito assertiva e se calhar damos agora a palavra um bocadinho à nossa comunidade aqui para colocar alguma questão. Eu tenho uma questão, mas vou deixar aqui a malta pensar no que é que pode querer colocar.
Esteja à vontade. Temos aqui umas observações no chat. A Ana Pedro, ela acabou de... Mas estava aqui a contar a dar o testemunho do que aconteceu a nível laboral. Ana Pedro ainda está connosco ou não? Já saiu? Pronto, ela refere aqui, todos conseguem ler, não é? Que mandou uma candidatura para uma empresa e para trabalhar com clientes e por causa de alguns problemas de dicção não foi aceite e a pessoa que estava a entrevistar referiu que era exatamente por causa desse problema que ela não ficava com o trabalho. E ela denunciou esse aspecto e não só ficou com pedido de desculpas, não ficou recolocada nem numa outra tarefa ou enfim, é dramático, não é? Quando as pessoas têm alguns problemas a nível da visão, ou a nível do seu aspecto físico e por isso não têm as mesmas oportunidades que as outras. Isso acaba bastante, tem um grande impacto. Não são livres de escolher o que querem fazer, etc. Pronto, certeza que foi como a Ana falou, não é? É uma grande questão que tem que lidar toda a vida e por isso estamos aqui, não é? Uhum. Alguém quer intervir, quer dizer alguma coisa, quer dar o seu testemunho? Eu tenho uma pergunta para o grupo. As pessoas que estão aqui, que idade é que têm? Rafael, que idade é que tens? Eu tenho, Eu, tá qual, Rafael? Os dois Rafaéis. Eu tenho 28. 28. E eu tu, tenho Vinhas? 26. 26. Vitória? Tenho 15. 15 aninhos. Fantástico. E o José tem... O José, José. O José não conheço. José, estás aí? Ou estás aqui? A Ana Lage também pode dar o seu testemunho, não é? Tem 30, não é? A Ana Lage tem 30. 30 aninhos. Não parece, parece muito mais novinha. Ahm, a Maria não está cá já e a Ana Pedro também já saiu, ok. Hum, eu O tenho uma Rafael, pergunta para a Ana, que é o seguinte. ahm, enquanto pai, eh, o que é que eu sei da adolescência? Sei da minha experiência. A adolescência é algo violento enfim, para um ser humano. Há muitas coisas que mudam na nossa adolescência. Há uns que passam um bocadinho mais tranquilos, outros que sentem mais, mas tem momentos assim para qualquer jovem. Tem momentos assim um bocadinho mais duros. E a ideia que eu tenho é que eh, é preciso os adolescentes ganharem um bocadinho de rebeldia, ganharem um bocadinho de. Há uma fase em que se afastam muito dos pais, que se afastam muito da família, para, para depois voltarem um bocadinho. Eu tenho um filho de 18 também, e tenho outra de 15, 16. E a minha filha está nessa fase em que está do género. O que eu digo é perfeitamente, não interessa para nada, mas se for outra pessoa a dizer a mesma coisa, está tudo bem. Ahm, o meu filho teve uma adolescência diferente, e quando eu olho para o Benjamin, ah, eu acho que é saudável, passar por esse mesmo período, apesar das inseguranças que eu possa vir a ter. E a questão é, faz sentido nós, super protegermos nessa altura ou deixá-los, que isto falo disto de uma forma genérica, deixá-los seguirem esse caminho que normalmente faz sentido no desenvolvimento do cérebro do adolescente e essas coisas todas, ou devemos tentar protegê-los um bocadinho dessas mudanças? Qual é o equilíbrio aqui que se consegue?
essa pergunta é um bocadinho difícil, não é? Eu Porque sei, eu sei. é muito Eu difícil. sou professor, portanto, eu gosto de fazer perguntas difíceis. Sim, sim. Porque isso, obviamente, depende sempre dos casos, não é? Nós temos Claro. que olhar aqui e depois aqui em grupo é difícil dar uma resposta concreta a um caso específico, não é? Não, Portanto, mas genericamente falando, sim, eu tendo a dizer que, e o Pedro também está aqui também nesse aspecto, ele tem muito mais experiência do que eu portanto, ele depois também poderá dar a sua opinião, se ele quiser, obviamente. Mas acho que a superproteção nunca é assim uma coisa muito positiva, não é? Porque temos que deixar também os miúdos experimentarem, não é? E, aliás, a superproteção é um fator de risco para perturbações de ansiedade, não é? sim, Eventualmente. mas quando temos uma criança ou um adolescente que pode Mas, ser alvo de bullying, ou que pode, hum, quer dizer, há aqui um nível de, quer dizer, por um lado quero dar espaço, mas por outro lado não me posso afastar, nem posso dizer, pois has de voltar, que é o que eles claro, fazem normalmente, vocês, adolescentes, quer dizer, os que já foram, fizeram eventualmente, portanto é um bocadinho difícil de gerir isso ou não? Por exemplo, a Ana falou nos fatores protetores, não é? E nos fatores de risco. Por exemplo, ter uma família que tem essa capacidade, essa atenção, essa sim, proteção nível, seria visto como um fator protetor, uma barreira a essas agressões, às vezes, dos seus pares, não é? claro, sim. Se Da- bem que não é? nesta idade, na adolescência, não é? Nesta fase do desenvolvimento, de facto, o grupo de pares é mesmo muito importante, não é? Assume uma importância especialmente relevante. Pronto, passa a redundância, não é? Mas é mesmo muito, muito relevante e, portanto, é natural que, ou seja, a família não substitui ao grupo de pares, não é? E é muito importante para estas crianças terem a oportunidade de criar relações e estabelecer relações. Um, a questão do bullying, não é? Como é que nós podemos proteger as crianças do bullying? Isso ainda é uma questão que está por responder, não é? Ou seja, aqui se calhar o Pedro pode me ajudar um bocadinho com isto, mas, não sei, pelo menos estou aqui a tentar ler a pista social se ele tem algum conhecimento sobre como é que podemos intervir nestas áreas, porque é uma área muito difícil, não é? Uhum. É, É muito desafiante. e é uma área que infelizmente também envolve alguma multidisciplinaridade, porque envolve também a questão dos auxiliares, dos professores, dos profissionais também estarem atentos a isso. E sobretudo é muito difícil na questão do bullying, porque nós sabemos na generalidade que os jovens têm muita dificuldade em falar sobre isso, em sinalizar, ou seja, dizerem eu estou a ser vítima de, quer para os pais, quer para os professores, quer para os auxiliares, a não ser que sejam, digamos, que a situação seja apanhada no ato. E há várias razões para explicarem isso. Um, do ponto de vista de não quererem falar disto com os pais, tem a ver com uma questão de vergonha, tem a ver com uma questão de também de algum receio que os pais possam não acreditar naquilo que se esteja a passar, porque geralmente também pode envolver a perda de, por exemplo, um jovem leva bastante dinheiro durante a semana e depois chega quase a meio e já não tem muito dinheiro porque provavelmente foi vítima de bullying em que foi retirado o dinheiro à força ou que ele teve que utilizá-lo e portanto há ali pode haver uma desconfiança por parte dos pais sobre aquilo que está a acontecer do ponto de vista da questão deles terem medo em falar com a escola, sobretudo tem a ver com as consequências, ou neste caso com a ausência de os jovens têm receio que depois não haja umas consequências adequadas ou medidas que sejam adequadas para os bullies. E, portanto, ao fazerem esta sinalização, ao fazerem esta queixa, eles têm medo que possa ainda ser pior para eles. Porque se não houver castigo, se não houver nenhuma medida por parte da escola, o bully simplesmente ainda ainda terá comportamentos piores perante a vítima. E, e isso é uma questão que hoje em dia está ainda muito por explorar e agora também com outra vertente, há uns anos para cá, do cyberbullying,
Ou seja, no tempo das pessoas que estão aqui de uma geração em que as redes sociais e a internet não eram tão predominantes, a questão do bullying físico era aquilo que era o principal, e hoje em dia, pelas redes sociais, nós sabemos que também existe um grande perigo ahm, na questão do bullying. E, portanto, é tudo muito complicado. No caso destes jovens em particular, ainda pode ser mais complicado, porque alguns deles, como a Ana e até mesmo o Dr. João Passos, na sua apresentação anterior, referiram, têm algumas características físicas, quer que sejam as marcas ou outros sinais evidentes, o que depois, para a adesão ao grupo de pares, torna um pouco mais fácil a possibilidade de serem colocados de lado. E, por outro lado, estes jovens continuam a querer pertencer ao grupo no sentido de inclusão. E isso acaba por ser mais difícil para eles. E depois outra coisa que também é importante, isto só para concluir, que é das comorbilidades. A Ana falou aqui de algumas, como a perturbação de hiperatividade, déficit de atenção e, sobretudo, as perturbações do espectro do autismo, em que, nestes casos, o comportamento dos pais terá que também ser adequado às características dessas próprias perturbações. Ou seja, não quer dizer que um jovem que esteja no espectro do autismo tenha necessariamente que ser sobreprotegido. No entanto, os pais também devem compreender que existe um funcionamento diferente que esse jovem terá relativamente aos outros e que não está no seu controle, como por exemplo a dificuldade em empatizar, em colocar-se no lugar do outro, no estabelecimento de relações sociais que podem ser trabalhadas em contexto terapêutico, mas que também vão exigir dos pais, se calhar, outra atenção e um apoio diferente. Sim, sim, e isto que o Pedro estava a dizer agora, até me lembrei que existem até alguns estudos que falam dessas questões sociais, não é? Principalmente nestes miúdos que têm a comorbilidade com a PHDA ou com a perturbação do espectro do autismo. Às vezes é falado um bocadinho em comportamentos que são lidos pelos outros como desadequados, não é? Ou seja, e o grupo de pares sinaliza imediatamente isso, não é? E é um bocadinho implacável, digamos assim. E, infelizmente, não é? Não havendo essa sensibilidade, acaba por ser acaba por ser um ambiente fértil para estas questões do bullying, infelizmente, não é? E aqui, lá está, como o Pedro referiu muito bem, tem que ser uma intervenção muito multidisciplinar e a escola tem que estar muito atenta a estas questões desde muito cedo, porque ou seja, havendo mesmo este fator de risco, e nós sabemos que existe, a literatura já nos diz isto, e nós acompanhamos, acredito que a Ana agora também já teve essa experiência, mas pelo menos quando eu estive na associação, houve muitos miúdos que acompanhei que tinham exatamente estas questões e, aliás, acaba por ser muitas vezes o fator precipitante que os fazia procurar esta ajuda aos pais, não é? Era precisamente as questões sociais na escola, de dificuldades de integração, de constante, disso ser constante ao longo do desenvolvimento daquela criança, seja na primária, seja depois quando passa para o preparatório, seja ao longo do desenvolvimento há essa questão social muito prevalente. E, portanto, é mesmo muito importante estar atento a esta questão, não é? E como o Pedro disse, adaptando sempre ao funcionamento também do jovem que temos. Pode, havendo esta comorbilidade, vai ser diferente. Queria pôr uma questão. Como é que nós podemos então capacitar estes jovens para responder da melhor forma a estas situações, não é? Os grupos psicoterapêuticos que estão a ter início, que estão em massa, provavelmente vão trabalhar este assunto. Sim, eu acho que sim, não é? Eu não sei, mas acho que sim. Naturalmente que sim, não é? É uma coisa que surge muitas vezes e de forma constante, o que é triste. Por isso, sim, esse será um dos aspectos e pontos a ser trabalhados, para além de outros. O que já não, o que não se devia justificar, ou que está
o avanço que já se tem, mas é como a Ana falou, as escolas não estão preparadas. E essa falta de sensibilidade também não ajuda. Mas E quais são então essas ferramentas? Quais são? O que é que se deve dizer a estas pessoas para as tornar resistentes a isto, ou que denunciem, ou Sim, que, ou que eu, percebam o contexto, percebam que estão a ser ajudados, ou que existem mecanismos de ajuda? sim, eu assim, não vou falar pela Ana, obviamente, ia só aqui dizer, fazer um parênteses, depois a Ana pode dizer relativamente àquilo que tem planeado, não sei. Mas diria que não há propriamente uma coisa que possamos dizer a estes jovens, não é? Mas acho que, ou seja, não há uma frase mágica, não há uma solução mágica, não é? Não, E, infelizmente a nossa sociedade não está, no geral, não é? Não está muito preparada para aceitar a diferença, e isto é muito notório desde pequeninos, não é? Porque os miúdos são opostos de lado, muito infelizmente, muitas vezes. Não que seja o caso de toda a gente, mas acontece com frequência, infelizmente. Não só com estas crianças com neurofibromatose, mas no geral. E aqui queria só ressalvar que só o facto da Ana estar aqui a preparar os grupos terapêuticos, isto só em si é um fator protetor, não é? Como mostra em muitos estudos, o facto de haver um grupo de pares, não é? E principalmente nestas idades, é um fator protetor, não é? O facto de haver um grupo em que a pessoa se consiga integrar, tenha um sentimento de pertença, isso sim é um fator protetor, não é? Depois, relativamente ao que é que se pode dizer, eu diria que é sempre importante para os pais, independentemente de tudo, não é? Mas estarem sempre atentos a estas questões, não é? Porque por muitas vezes que eles não verbalizem, como o Pedro estava a dizer, muitas vezes há outros sinais de alerta, não é? Nota-se que a criança não está tão bem, não é? E é muito importante manter este contacto muito aberto e deixar embora haja fases de desenvolvimento em que as crianças naturalmente, mesmo que haja muita abertura, não queiram falar tanto, é sempre importante deixar esta porta aberta para quando houver esses momentos, né? Ou seja, ir validando muito esta criança, abrir muito a porta a falar, deixar sempre esta mensagem de que estão sempre disponíveis para ouvir o que ele tem a dizer. E isto é uma coisa que tem que ser feita ao longo do desenvolvimento, não é? Não é numa fase específica, porque obviamente que estas questões começam a ser muito mais prevalentes na transição para a idade, para a adolescência, embora às vezes já apareçam antes, mas deixar sempre a porta aberta desde pequeninos a haver essa abertura para poderem falar, não é? E isto é também importante na escola, embora depois a intervenção na escola seja sempre muito mais difícil para nós, porque as escolas funcionam todas de forma diferente e alguns professores têm disponibilidade, outros não, algumas escolas têm disponibilidade, outras não, pronto, portanto, mas de qualquer forma é sempre um trabalho muito importante, tanto dos pais como de nós profissionais, abrirmos essa comunicação, essa porta de comunicação, percebermos não só como é que aquela criança funciona no contexto escolar, e quais é que são, como é que o grupo interage com ela, se tem sido aceite, se os professores pedir às pessoas às vezes para estarem atentos ao comportamento até nos recreios, para ajudarmos aqui o máximo que conseguirmos. Sim, eu queria também dizer que acho importante ir dizendo às crianças ou aos jovens, de acordo com a idade, que mecanismos é que existem de os proteger. Por exemplo, podemos dizer à criança, ao jovem universitário, que existe um gabinete do provedor de estudantes. Por exemplo, eles saberem que existem estes espaços, que a nível universitário, que a nível da escola, há sempre um gabinete do psicólogo, há sempre o professor, há sempre o tempo do professor, ou seja, eles terem vários momentos, várias possibilidades de dar o alerta a alguém, não é? Sim, e isto é importante para todas as crianças, não é só para as crianças com neurofibromatose. E seria Pois. muito mais fácil se essas medidas fossem adotadas para toda a gente, não é? Ou seja, se desde novos eles soubessem que há mecanismos no sistema para procurar ajuda. Sim. Até pela questão de estarmos a direcionar esta
o que estamos a dizer apenas para pessoas com algumas características, seja a neurofibromatose ou outras, não é, de funcionamento diferentes, acaba às vezes por fazê-los sentir um bocadinho excluídos, não é? Portanto, devemos direcionar isto, na minha opinião, não é? Devia ser muito direcionado desde pequeninos para todos e perceberem que Uhum. existem mecanismos no sistema, não é? Não só na família, mas também depois ao nível escolar e Social. dos outros contextos, quando a criança se integra. Acho que também deve-se muito trabalhar não ter receio de pedir ajuda, porque para além da vergonha também há o receio das consequências e também se sensibilizar a quem vê, a quem testemunha também falar e apoiar, já é mais um fator de proteção, porque já não estão sozinhos apesar das pessoas terem sempre medo de se envolver, se bem fizerem denúncias e ajudarem a combater o bullying, quem sofre já se sente também mais protegido, mais amparado de certa forma. E quando a Elizabeth perguntou, quando eles não falam, como é que nós percebemos, não é? Muitas vezes vem mesmo do silêncio, da apatia, da falta de motivação para se envolver na escola, do não querer estudar, de não sentir qualquer interesse e não sentir ligação ao vínculo com a escola. Isso já vão sendo sinais de que algo não está bem, de que a criança ou o jovem está em sofrimento e por isso quer evitar a escola a todo custo. Sim, sim, mesmo isso que estás a dizer é muito importante, Ana, não é? Porque é um dos sinais mais relevantes da alerta, é quando a criança faz tudo para evitar a escola e o contexto escolar e mesmo nas questões do cyberbullying, não que eu tenha grande conhecimento, mas os pais notarem que existe um grande evitamento até do telemóvel, porque acaba por ser um estímulo mais. Vi que o Pedro ligou o microfone, não sei se ele quer dizer alguma coisa. Sim, e depois também há aqui eu acho que há aqui também depois é uma questão pertinente que é tudo aquilo que nós estamos aqui a falar e mesmo na intervenção do bullying serve para vários contextos e depois aqui no caso específico da neurofibromatose é importante que depois no reencaminhamento para os profissionais que eles possam perceber que está aqui a ocorrer alguma coisa mais, né? Acho que uma coisa que falta, e eu falo por mim como alguém que entrou de novo neste mundo assim que eu aceitei o desafio de fazer este percurso com a Ana Laje, o que eu me vinha a perceber é que para a maior parte dos profissionais não existe literacia, não existe informação. Os profissionais não estão informados desta doença. Ou seja, embora seja uma doença, se calhar até poderíamos chamar de crónica, porque é uma coisa que vai acompanhando ao longo da vida, existem outras doenças crónicas que nós temos muito mais conhecimento até pela comunicação social, por aquilo que seria o esperado, como a diabetes ou a perturbação oncológica. E eu acho que os profissionais de saúde, especialmente os psicólogos, ainda lhes falta perceber um pouco esta doença, porque depois aquilo que é feito e mesmo trabalhado em multidisciplinariedade depende também do conhecimento, não é? Estava eu a dizer que depois é importante também haver esta diferenciação, ou seja, ok, tenho aqui um jovem que está a ser vítima de bullying, ou tenho aqui um jovem que está a apresentar dificuldades de aprendizagem e depois olhar um pouco mais para além, porque pode ser devido a estas características. E então, mesmo a oportunidade dele ser visto por um especialista no campo médico, como o Dr. João Passos, porque lá está, muitos deles podem chegar devido a estas questões psicológicas ou de questões sociais, e depois é que mais tarde se vê ou se apercebe do diagnóstico, e seria importante para os profissionais terem essa sensibilidade. E eu acho que uma das coisas importantes que nós podemos fazer, enquanto profissionais, e obviamente também aqui um papel importante da associação, tem a ver com esta questão de literacia, de espalhar o conhecimento
perante as instâncias, perante o contexto escolar, perante até mesmo algumas áreas médicas que não estejam tão sensibilizadas para a doença, porque aí os profissionais estarão mais bem preparados para lidar com esta questão em particular, para verem, digamos, a imagem, o quadro, a visão geral. E mais alguém quer intervir? Relembro que temos, aqui a PNF estabeleceu uma parceria com a Oficina da Psicologia e a Ana Romano acompanha as pessoas que têm a NEF, portanto, qualquer pessoa que se dirija à PNF com um pedido de apoio neste sentido, nós reencaminhamos para a Oficina da Psicologia, temos uma tarifa social, ou seja, valores mais baratos para as consultas de psicologia, com um profissional especialmente dedicado a este tema. Aqui a Ana Isabel pode também falar mais um bocadinho de como funcionam estes grupos terapêuticos. Eu não sei se todos aqui que estão inscritos nos grupos ou não, mas se calhar a Ana aproveitava a oportunidade para descrever em pormenor, mais um bocadinho em pormenor, como é que os grupos operam, para, para se alguém ainda tem dúvidas, que esclareça neste momento. Deixa só o Rafael falar primeiro. O Rafael Rodrigues está com a mão levantada. Olá, tudo bem? Uhum. Então, eu só queria antes, porque daqui a pouco eu vou ter que sair, eu queria dar meu parecer sobre, tipo assim, tudo que vocês falaram aí hoje e como é que foi o meu trajeto. Desde pequeno, tipo, acho que uns 6, 7 anos, quando eu descobri que tinha neurofibromatose, já me contaram, tipo, tudo. Já foi aquele baque bem grande. Olha, se você tem isso, você vai ter isso a sua vida toda. Isso pode evoluir. E foi me contando tudo, desde pequeno. Então, eu já estava meio que preparado. Durante o próprio colégio, todo o meu colégio, do ensino médio ao ensino fundamental, antes da faculdade, ninguém sabia que eu tinha neurofibromatose. Eu sempre tentava esconder isso. E, assim, ainda assim, eu sempre sofri bullying. Desde pequena, todo o meu colégio sempre foi sofrer bullying. Não era pela neurofibromatose, porque ninguém sabia que eu tinha. Sempre foi porque eu era muito tímido. Agora, pelo lado da aprendizagem, eu era me considerado autodidata. Sempre tive as melhores notas no colégio, eu aprendia muito rápido e muito fácil. Também sofria muito bullying por ser o nerd da escola. Então, eu era aquele tipo de pessoa que, quando sofria esses ataques de bullying, essas coisas, era aquele tipo de pessoa que entrava no ouvido e saía no outro. E, tipo, cada um absorve de uma forma diferente. Como a própria doença atinge também em níveis diferentes em cada pessoa. Tipo, eu não sei o que seria de mim se esses nódulos que eu tenho fossem mais no rosto e fosse assim, na frente do meu rosto, provavelmente seria diferente a forma que eu ia absorver isso. Mas como eu tenho geralmente mais no meu corpo, eu sempre ia pro colégio, tipo, todo fechadinho, calça comprida, então ninguém nunca soube, até a faculdade. Na faculdade também sempre tive as melhores notas. Teve durante esse processo da faculdade até hoje, a doença progrediu de uma forma que eu estou sentindo um pouco mais de dor, aquela dor um pouco mais aguda. Então, durante a faculdade, eu comecei a faltar mais. Chegou uma época que o diretor me chamou, Rafael, o diretor, né, do próprio da faculdade me chamou, olha, você tem as melhores notas, você vai reprovar por falta. Aí eu expliquei a ele toda a situação, a doença que eu tinha. Ele entendeu e falou, olha, você pode ficar tranquilo, que eu vou abonar todas as suas faltas, mantenha as suas notas, eu vou pedir os professores para enviarem os arquivos para você, o que você necessitar, eu vou estar aqui para te ajudar. Então, esse foi um processo como é que eu absorvi toda a doença. Eu sempre fui uma pessoa que tentei manter minha mente ocupada também, para não ficar pensando como é que eu vou ser, o que vai ser daqui para frente, como a doença vai me atingir. E eu sempre gostei, por exemplo, me distrair, desenhava, tocava teclado, piano, mexia no computador, sempre aprendi tudo sozinho, eu gostava dessas coisas. Mas eu acho que o que mais me atinge é eu tenho um nível muito alto de timidez e ansiedade. Agora, isso hoje atual, o que mais me atrapalha essa doença, para mim, é o mercado de trabalho. Eu estou aqui em Portugal há pouco tempo, faz cerca de mais ou menos um ano que eu estou aqui em Portugal. E está me atrapalhando muito a conseguir um serviço, pois
90% dos serviços que tem pra gente que está aqui há pouco tempo são serviços de exigem esforço físico. Tentei trabalhar um mês em restauração, em imobiliária, só que isso começou a me cobrar muita dor na coluna, e onde que tem geralmente os meus nódulos. E há pouco tempo eu fiz um curso aqui em Portugal mesmo de programação, computação, que é a área que eu gosto muito. E empresas chegam a me ligar, tipo, várias empresas famosas de TI, só que não pode continuar no processo porque eu ainda não estou com a residência, entendeu? Então, acho que isso me atrapalha um pouco, porque os trabalhos que geralmente eu consigo, hoje aqui em Portugal faço, são trabalhos que exigem esforço físico, que eu não estou conseguindo suportar, entendeu? Era mais isso que eu queria falar, meu processo, como é que foi desde que eu descobri que eu tinha até agora. Obrigada, Rafael. Ou seja, quando houve a oportunidade de dizer da doença, sobre a doença, também recebeu alguma proteção. Ou seja, aqui o momento em que se partilha essa informação pode ser bem escolhido, não é? E até pode trazer-nos benefícios se nós dissermos que temos a doença. Pronto. Às vezes não dizer ajuda, às vezes dizer até ajuda, porque os outros ficam informados, começam a perceber-nos, a compreender-nos melhor e até podem ficar do nosso lado e ajudar-nos, não é? Foi isso que eu percebi também do seu testemunho. Sim, que meu medo de dizer na infância é eles acabarem usando a minha doença para aumentar o bullying. Então, por isso que no colégio eu nunca falei nada sobre o que eu tinha, sabe? Porque eu tinha Ah. medo de usarem aquilo para aumentar o bullying que eu já sofri. Então, eu deixei, mantive escondido o que eu tinha. E qual é a sua formação, Rafael? Tudo bem, No Brasil, Rafael? eu me formei em engenharia elétrica. Ok, ok. Engenharia elétrica, ok. Uhum, Ahm, e então, neste momento está à procura de trabalho, é isso? isso aí. E veio para Portugal por causa de melhor atendimento nas questões de saúde ou outra questão? Minha, os dois. Minha mãe veio na frente. Ela já tem residência, ela tá aqui já tá faz cerca de 4 anos quase. Eu me formei no Brasil, foi bem em cima da época do Covid. Então foi Hum. uma época que estava muito difícil eu conseguir qualquer tipo de serviço lá. E minha mãe explicou que em Portugal estava melhor, tipo, eu ganhava bem, eu consigo comprar as coisas com salário mínimo daqui, porque lá no Brasil é muito mais difícil, as coisas são muito mais caras. E eu resolvi tentar arriscar a vida aqui. Então, mas só Só que, consegue esse papel de residência com um contrato? oi? Só consegue essa residência com um contrato de trabalho? Provavelmente sim. Bem. Eu cheguei a entrar em coisa, tentar encontrar em contato com o CEF, né, para ver se porque o médico que me atende, eu tenho até coisa com ele mês que vem. O médico, acho que é o Paulo, esqueci o nome, o Pedro, não lembro o nome dele. João Passos? João Passos, isso aí mesmo. Mês que vem eu tenho com ele. Ele falou que se precisasse de ajuda, ele me ajudava, o que for preciso. Ele me deu uns documentos médicos que eu podia tentar enviar para o CEF para ver se adiantava o processo de residência, ou até, tipo, fazia regrupamento familiar com a minha mãe, que já tem residência, mas o CEF não atende mais, não responde e-mail, então tá um pouquinho complicado, entendeu? Sabe que o CEF está para acabar. Pois é, Pois, tem aqui muitos casos pendentes. Mas, Rafael, mande-nos uma mensagem eu vou deixar aqui no chat, com o seu currículo. Quem sabe nós se temos algum contacto, ficamos a conhecer alguém que possa tá ajudar. bom. Nossa, vai me ajudar muito. Lá no Ah, Brasil, eu nunca cheguei também a trabalhar com esforço físico, eu sempre trabalhei para mim. Como eu sempre fui uma pessoa que gostava muito, muito de estudar, eu sempre trabalhei com, tipo, o que estava surgindo na frente. Por exemplo, eu gostava muito de tocar música, já trabalhei com música no Brasil. Como eu tinha facilidade de aprender, já trabalhei até como professor de matemática, professor particular, de exatas, física. E sempre eu era aquele tipo de pessoa que, quando surgia uma oportunidade, eu fazia. Por exemplo, eu gosto muito de mexer no computador. Chegava alguém, Rafael, eu preciso fazer edição dessa foto, sei o que, você sabe fazer isso? Naquela época eu nunca tinha mexido com isso, eu falava, eu sei, me dá aí pra fazer. Aprendia, via tutorial na internet, estudava o negócio. 2 dias depois entregava, tá aqui pronto, recebia meu dinheiro, sabe? Sempre era tipo de pessoa que fazia de tudo. Ainda diz que é tímido, é super corajoso, mas é. Sim, mas no olho a olho, cara a cara, eu sou uma pessoa muito tímida, tipo, no social, sabe? Eu não consigo muito. Hum, ah, ok. Isso, a timidez, lá está, Ana, também se calhar é um padrão, não? Anas, as Anas.
diria que não necessariamente, pode ser uma característica da personalidade, não Pois, é? pois. Eu ia dizer o mesmo. Há Sim. jovens com NF que até são muito sociáveis e gostam de estar rodeados de pessoas, por isso acho que não tem Sim. uma ligação. Sim, Bom. porque a pessoa não é só a neurofibromatose, Claro, Exatamente. claro. há as características da pessoa. Exato. A Exato. doença é só faz parte da pessoa, mas depois existe toda uma personalidade e existe todo um Exatamente. contexto. Portanto, por isso é que é tão relevante percebermos o perfil da pessoa que temos à frente e como é que a podemos ajudar. O Rafael Vinha está a dizer aqui que também tem dificuldade em suportar trabalhos que envolvam mais força, claro. Rafael é estudante de História, não é? Também está na faculdade. Sente-se protegido, Rafael? Olá. Protegido o quê? Na universidade? Sim, em relação aos seus colegas. Ah, sim, nós, meus colegas, sim, nós ajudamos uns aos outros. Não... Mas eles também não sabem que eu tenho neurofibromatose, também ainda nunca lhe dizer. Também é um Ok, ensino à distância, nunca, raramente ou quase nunca estamos lado a lado também. ok, ok, compreendo. Pois é uma Mas, universidade aberta, não é? sim, mas a Universidade Aberta sabe que eu tenho neurofibromatose e Pois. sim, tenho gostado do apoio que me têm dado, sim. E no seu meio de trabalho? Sente-se valorizado, sente-se acompanhado, sente-se respeitado? Respeitar, isto não tem uma resposta nem sim nem não, mas eh, Imagina, como é que eu precisa ia de dizer? faltar, ou tem um trabalho com mais força e acha que é mau fazer. Se lhe disser que não está muito bem de saúde para fazer isso, é compreendido ou não? Ou exigem na mesma? Se eu tiver que fazer um trabalho com mais força, Uhum. acabo, acho que sou compreendido, sim. Faz depois outra pessoa. E que numa questão de faltar, porque eu quando falto, e que estava-me a dizer o quê quando falto? Se é compreendido, se, por exemplo, precisa de faltar mais vezes do que os outros, porque tem consultas, traz a sua justificação, obviamente, mas perde salário, é chamada a atenção ou não? Ou as pessoas acompanham-no, ou respeitam-no, ou dão proteção? Eh, por exemplo, quando falto, eu ponho um dia de férias, sim. Às vezes digo Ah, no que é que vou, outras vezes não. mas por um dia de férias, ah, perde salário? Não. Não, Não, não perco não. só não perco salário, não Ok. perco, Perde fico um ao dia menos de um dia de férias. férias. Sim, Perde um dia de férias, férias. exatamente, sim, sim. Ok. Tinha mais alguma coisa para perguntar, não era? Não, acho que não, Rafael. Ok. E é Sim. como o Rafael estava a dizer, também lá está, eu também não consigo, assim, quando tenho que agarrar assim, em alguma peça assim mais pesada ou em algum sítio, não é com muita dificuldade, sim. Pois, pois também acho que associado a alguma perda de força muscular, não é? O tónus muscular é um bocadinho mais fraco e depois isso reflete na força. Uhum. Bem, Olha, valorizado, vamos lá ver. Eh, não sei se estou valorizado ou não, para mim tenho lá estado, sim. Portanto, acho que se tu achas que é porque ainda me querem lá. pois claro, isso é o melhor sinal. Sim. Bom, Ana Lages, os grupos terapêuticos vão evoluindo conforme o grupo ou há temas que vão abordar já e que já estão previstos? Por exemplo, estes temas do bullying ou os temas ligados ao trabalho. Os grupos já estão a ser divididos de forma lógica, não só pela idade, mas também pelo interesse de temas.
Existem jovens que estão mais interessados no mercado de trabalho, outros jovens que estão mais interessados ao nível da reprodução, o que é que podem fazer, o que há disponível, e depois os mais novos já estão mais interessados no que se pode fazer para combater dificuldades de aprendizagem, nos aprendizagens sociais. Por isso, todas estas sessões que fui tendo com todos é para ter esse tipo de cuidado, para dividir os Exato. grupos de formas específicas, e os grupos são bastante heterogéneos, o que é muito bom, não é só um número bom, também a heterogeneidade dos grupos é fantástico, por isso acho que vai ser uma mais-valia para todos os jovens, porque são jovens de várias situações do país, vários contextos socioeconómicos, são rapazes, são raparigas, por isso vai ser bastante interessante, acho que vai haver riqueza toda trazida pelos participantes. Então, e aqui os dois Rafaéis e a Vitória estão nestes grupos ou não? Acho que serão eles que terão que responder a essa pergunta, se se sentirem confortáveis para isso. Eu estou no grupo, sim. Eu também estou, Boa, por boa, acaso. boa. Muito bom. E como é que a Vitória ficou a conhecer-nos? Numa consulta que estava com o Dr. João Passos, Ok, ok, ok. E já depois quando soube, quando ok, havia grupo, quando soube quando havia um grupo de jovens e vi que conseguia entrar pela minha idade, aproveitei e entrei. ok. E já é nossa associada ou não? Já. Ok, tá bem, que bom. Então pronto, recebe toda a nossa comunicação, não é? O Rafael Rodrigues também é nosso associado. O que seria ser associado? Me perdi um pouco. Associado quer dizer, nós temos um formulário que as pessoas têm que preencher com alguns dados e ficam registados na nossa base de dados e recebem toda a nossa comunicação. Sim. Já é nosso associado? Uhum. Ok. Pronto. É só por uma questão de comunicação, para estarmos todos mais aproximados. Está bem. Então, falta mais algum comentário de alguém? Resta agradecer a todos por estarem aqui neste bocadinho, hoje de sábado à tarde. Só para anunciar que no dia 4 de março vamos ter aqui outro orador. Vai ser uma sessão toda em inglês, porque o orador convidado é Klaas Roll, que é um austríaco, e que é o responsável pela NFPU, que é a Neurofibromatosis Patients United. Portanto, é a Associação Chapéu de Chuva, digamos assim, que reúne a maior parte das associações europeias ligadas à neurofibromatose. Portanto, ele vai dar-nos aqui o seu testemunho de como ele é embaixador deste assunto e todas as atividades que tem feito e como é que a NFPU opera e como é que ajuda as associações que depois ajudam os pacientes e as famílias. Pronto, aqui está, o Rui acabou de pôr aqui um link para o nosso site, onde estão descritos, identificados os nossos oradores e um bocadinho da descrição de cada um. Portanto, no dia 4 de março, à mesma hora, às 5 horas, cá estaremos com o Claro, ou seja, todos os jovens que estão na academia têm vantagem em ver esta sessão, porque vão aprender como é que podem eles próprios ser embaixadores para este assunto. E ser embaixador quer dizer participar em ações de sensibilização, falar muitas vezes com alguns meios de comunicação, ou uma rádio, ou uma televisão, ou escrever um artigo para uma revista, e como é que isso tem impacto, não é? Para ficarmos todos mais conscientes desta doença, que é uma das mais. Estas doenças, que são a NF1, por exemplo, é das doenças raras a mais frequente, e ele vai nos ensinar ou dar o seu testemunho sobre todos estes aspectos. Portanto, vai ser muito importante. Obrigada a todos. Obrigada, Ana Romano, por estar aqui e dar-nos aqui esta tua comunicação. Foi muito bom. Não, obrigada eu e acho que a Ana está a fazer um excelente trabalho também. Queria deixar essa palavra. Isso é muito, o que ela está a fazer é muito positivo, não é? E acho que vai trazer aqui efetiva mudança, não é? E
e juntar aqui estes jovens todos com neurofibromatose também é muito importante até para se falar mais da doença, para alertar, ou seja, criar aqui uma rede para alertar as pessoas para a ANF, não é? Sem dúvida, uma Acho que rede é de uma coisa apoio. muito importante o que a Ana está a fazer. Portanto, também deixar aqui os parabéns à Ana. Sim, sem dúvida. Agradeço muito pelas palavras, Ana. Aprender por exemplos de excelência, tanto como o Dr. Pedro como a Ana, também a pessoa tem por onde aprender. Por isso tá bom, estou bem entregue. Pois está. Ainda bem. Doutor Pedro, obrigada pela ajuda e pelas intervenções. Qualquer coisa, estamos em contacto, tem o nosso e-mail, qualquer dúvida. Rafael Rodrigues, espero aqui o seu CV, assim que tivermos uma oportunidade também podemos ajudar. Muito obrigado, viu? Sim. Até breve. Deus, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Deus.